Mas agora eu gostaria de convidar você para você abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 13, Juízes capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 24 e vamos ler no capítulo 14 até o verso 9. E aí você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos continuar refletindo o que nós conversamos hoje pela manhã, sobre a vida desse personagem tão conhecido da Bíblia, chamado Sansão, e algumas lições que a vida dele tem para nos ensinar. Então, Juízes 13, a partir do verso 24, diz assim: Depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Aqui conta do nascimento de Sansão, que foi um nascimento miraculoso. E aí nós vimos de manhã, começamos a ver um pouquinho sobre a biografia dele. E eu quero continuar conversando hoje à noite. Nós vamos ler daí agora o capítulo 14. Porque nós estamos no mês dos jovens, mês de agosto, nós celebramos o mês dos jovens, na nossa convenção batista, os jovens e os adolescentes. E hoje pela manhã, então, para começar o mês dos jovens, conversamos sobre a vida de Sansão, começamos a conversar, porque Sansão, ele é um jovem da Bíblia, e ele era um jovem muito promissor e abençoado, mas que acabou mal na sua vida. Um jovem promissor e abençoado que literalmente terminou a sua vida no meio dos escombros, no meio das ruínas. E nós começamos a conversar então sobre por que isso aconteceu. E estamos falando com os jovens, mas não é só com eles, esses princípios valem para todos nós. Como é que um jovem, como diz o texto aqui que nós lemos, Juízes 13, diz que o menino cresceu, 13, 24, o menino cresceu e o Senhor abençoou, o Espírito do Senhor estava com ele, e começou a agir nele, a empoderá-lo. Então ele era um jovem promissor, ele nasceu numa família boa, tinha os pais que o amavam, pais tementes a Deus, consagrado por Deus, separado por Deus para servir a Deus naquele tempo da história, e abençoado por Deus, mas ele terminou a sua vida muito mal. Ele terminou a sua vida no meio das ruínas, e esse processo dessa decadência de Sansão durou 20 anos, e nesses 20 anos ele, que era um jovem que se tinha uma expectativa enorme de que esse jovem será muito, muito usado por Deus, na verdade ele acabou transformando a vida dele num desperdício. E a palavra de Deus então nos faz esse alerta, e aí vamos agora ler então o capítulo 14 do verso 1 ao 9, que diz assim: Sansão, esse menino abençoado, separado, Sansão, foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser minha esposa. Ele foi separado por Deus, consagrado por Deus para libertar Israel dos filisteus. E agora ele está querendo fazer uma aliança com uma mulher filisteia, quer casar com ela, porque ele se apaixonou. Então, a gente vê o Sansão fazendo decisões insensatas, e os desejos e o coração dele falam mais alto do que a obediência dele a Deus. Verso 3: Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você
tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mimado, né? Deu uma ordem para o pai. Eu leio esse texto e falo assim: nossa, menino mimado. Né? Mas o seu pai e a sua mãe, verso 4, não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Verso 5, Sansão foi com o seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão. Ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Eu não ia conseguir nem rasgar o cabrito. Ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, né, irmãos? Sem nada ter nas mãos. Foi na mão, foi no MMA com o leão ali. Saiu ali no Ultimate Fight. Pegou o leão pela juba e falou: vem cá agora, seu gatinho malandro, que eu vou te pegar. E pá, pá, pá. E estraçalhou com o leão. Porque ele tinha o dom da força, né? O dom da força. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, aí ele foi lá para a mulher, falou com ela, essa filisteia. Aí eles voltaram para casa, tá? Essa é a sequência. Ele, o pai, a mãe voltam para casa. Depois de alguns dias, verso 8, voltou para casar com ela. Voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho, o que ele foi ver, irmãos? O que ele fez? Afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Se afastou do caminho para ver o corpo do leão morto naquela vinha que tinha ali. E eis que havia nele um enxame do que, irmãos? De abelhas com mel. E o que ele fez? Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. E aí a história continua, vai para o casamento, é o dia do casamento agora, eles vão para o casamento, meus irmãos, e aquele casamento termina numa confusão, um barraco, irmãos, um negócio horrível, termina aqui numa confusão o casamento. É tanta confusão que o Sansão nem casa, consuma o casamento com a noiva. De tanta confusão, ele volta bravo para a casa do pai. Foi uma confusão na vida dele. Sansão, um jovem promissor e abençoado que acabou mal. Por que ele trilhou esse caminho de ir descendo a ladeira na sua vida, como nós vimos de manhã, e terminou a sua vida nas ruínas? Ele que tinha dons extraordinários de Deus, o dom da força, como é que foi? E aí, nós vimos de manhã que uma palavra que caracteriza muito a vida de Sansão é insensatez. Sansão, ele cresceu, ele era um menino, ele cresceu, mas ele não amadureceu. Crescer e amadurecer são coisas diferentes. Tem gente que envelhece, mas nunca amadurece. E aí vai tomando decisões insensatas na vida. E essas decisões insensatas que o Sansão foi tomando, foram levando ele então para esse caminho de destruição. Ele, que era um jovem promissor e abençoado, termina nas ruínas. Porque ele vai tomando essas decisões insensatas na sua vida. Agora à noite eu quero ver com os irmãos então 4 características da insensatez de Sansão. Ele foi insensato, mas como é que essa insensatez dele se expressou na vida dele,
e serve de alerta e de sabedoria e de ensino da palavra para a gente tomar cuidado e vigiar. Amém, irmãos? Vigiar. Vigiar se eu também não estou trilhando um caminho de insensatez, como Sansão trilhou aqui. E aí eu preciso, enquanto é tempo, me arrepender e mudar os meus caminhos diante de Deus. 4 características da insensatez dele. Em primeiro lugar, ele não ouviu os conselhos de seus pais. Um jovem que não ouviu os conselhos de seus pais. O capítulo 14, nós lemos do verso 1 ao verso 3. Ele foi lá para a terra dos filisteus, que ele não devia ter ido, mas ele foi. O que você vai fazer lá, Sansão? Aí foi. Aí se apaixonou por uma filisteia. Aí ele volta para casa e fala para os pais: estou apaixonado, quero casar. Vai lá, porque naquela época os pais iam, especialmente o pai, ia lá para confirmar lá os pedidos de casamento, né? E era assim que naquela cultura funcionava. E aí falou para o pai, falou para a mãe, e o que os pais disseram? Tem um porém aí no verso 3, veja aí na sua Bíblia, Juízes 14, 3, pode abrir aí. Porém, tem um porém dos pais aqui. O seu pai e a sua mãe lhe disseram: filho, calma. Você já falou isso para o teu filho? Filho, calma, peraí, vamos conversar. Não tem mulher aqui em Israel? Por que você está indo buscar uma mulher lá no meio dos filisteus? Isso vai contra a vontade de Deus revelada na palavra de Deus para nós. Tanto para o povo de Israel em geral, como naquele momento os filisteus eram os grandes inimigos que oprimiam Israel. Ao invés de você estar caminhando para libertar Israel dos filisteus, você está indo fazer uma aliança. Filho, peraí, calma, filho, vamos conversar. Não faça isso. E aí os pais o aconselham. E filho, lembra que você é um nazireu. Nazireu é uma pessoa consagrada, e o nazireu tinha exigências desse voto e dessa aliança de Deus com quem tinha um voto nazireu, que você não pode se casar com estrangeiros. Calma, filho. Mas ele ouve os pais? Ele fala assim: mas eu telo, né? Começa a bater assim, né? Mimado, eu quero. E aí ele fala: não, é só dela, não me agrada. Se eu não me casar com ela, olha, eu vou embora de casa, eu não sei o quê, eu começa a fazer aquelas loucuras, aquelas pressão. Os pais vão o acompanhar nessa jornada. Interessante, meus irmãos, é que os pais de Sansão eram tementes a Deus. Quando foi anunciado o nascimento de Sansão, pelo anjo do Senhor que revelou primeiro para a mãe e depois para o pai, a Bíblia fala que o pai orou. Era uma época de crise espiritual em Israel, mas os pais de Sansão, eles eram tementes a Deus. O pai de Sansão orou. Capítulo 13, verso 8 diz assim: então Manoá orou ao Senhor dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Eles querem que Deus os ensine, eles são tementes a Deus. Esse menino é consagrado, então, Senhor, nos ensine. Olha que oração linda. Você já orou isso pela tua família? Senhor, nos ensine a como a gente dirigir, educar esse nosso filho. Os pais dele eram pessoas boas, tementes a Deus, amavam o seu filho, mas Sansão não ouve o conselho dos seus pais. Ou seja, meus irmãos, eu aprendo uma coisa aqui que a Bíblia ensina: gente insensata não ouve conselhos de pessoas que temem a Deus e que as amam.
A gente tem que ouvir todo conselho? Não. A gente tem que ouvir toda sugestão? Não. Mas quando alguém que teme a Deus, é sábio e nos ama, nos faz um alerta, quem é sábio para ouvir e falar assim, eu preciso pensar nisso. A Bíblia ensina que o tolo não gosta de ser corrigido. Primeira característica do tolo e da tolice de Sansão, não gosta de ser contrariado, não gosta de ser corrigido, já insiste, quer andar naquele caminho, obcecado por aquilo e continua, apesar dos conselhos de pessoas que o amavam e temiam a Deus, e que ele deveria ter ouvido e parado para pensar, mas ele não ouve o conselho dos seus pais. E aí acontece uma coisa interessante, ele está nesse caminho que os pais não aprovavam, mas os pais, coitados, tem que ir lá, né? Tem que ir lá porque o menino está daquele jeito, aí os pais vão lá. Você já teve nessa saia justa, irmão? Você não aprova uma coisa, mas você acaba cedendo. Não é difícil? É ou não é difícil? Você como pai, como mãe, você às vezes não aprova uma coisa, mas você acaba cedendo, porque, sabe, aquela coisa assim? E acontece com eles. E aí os pais não aprovam aquilo, mas vão com ele. É nosso filho. Vou lá para conversar com a moça, com o pai da moça, sobre o meu filho. E aí o Sansão, ele é curioso que ele transgride, é a primeira vez que ele transgride daí o voto nazireu dele, quando ele mata aquele leão. Na primeira vez que eles descem, ele mata o leão. A Bíblia fala que eles estavam no caminho, indo para Tímina, ele sai do caminho e vai para um vinhedo que tinha ali. Isso é muito importante. Ele vai para um vinhedo. Quando ele chega naquele vinhedo, os pais não estão com ele, porque os pais ficaram lá em algum lugar, e ele se desviou e foi para lá. Aí diz que o que apareceu? Um leão novo apareceu e avançou contra Saul. Ele matou o leão. Aí diz que eles aí foram lá na moça, conversaram com a moça, deu tudo, tá tudo certo, marcaram a data do casamento, né, aquela coisa. Aí eles voltaram para casa. Passa um tempo. Tem que passar um tempo, porque quando eles voltam, agora ele sai de novo do caminho, vai naquele vinhedo para olhar o leão, e quando ele chega lá, o leão está com um favo de mel. E ele não fala com os pais das coisas que ele está aprontando. Fala. Se percebe? Ele não fala com ele não fala para os pais as coisas que ele está aprontando. Sabe por quê? Porque um nazireu não podia nem chegar perto de um cadáver. A lei em Números capítulo 6, que fala das exigências para o voto nazireu, o nazireu não podia chegar perto de um cadáver. E o que ele faz? Ele se desvia, a expressão que a Bíblia usa é essa, desvia do caminho, vai lá e chega perto do cadáver do leão. Mas mais do que isso, ele não podia comer comida contaminada. Ele pega o mel está contaminado ou não? Tá. Ele pegou mel do meio da podridão, de um cadáver. Então aqui ele está quebrando os seus votos de nazireu. Para depois ele perder a força, vai ser um pulinho. Começa devagar, irmão. Começa devagar o caminho da tragédia na nossa vida, da desobediência e da insensatez. Começa devagar, aí ele quebra. Então ele está aprontando umas aqui, mas ele não fala para quem? Para os seus pais. Por quê? Porque ele sabe que está aprontando. E ele sabe que vai desagradar os pais. Então a primeira
a primeira característica da insensatez que conduziu ele para a tragédia é que ele não ouve os conselhos das pessoas que temem a Deus e que amam Ele de verdade. E ele continua no seu caminho de insensatez, e aí ele começa a esconder dessas pessoas suas ações pecaminosas, porque ele sabe que não iriam apoiar ele, então ele esconde e continua aprontando. Primeira característica. A segunda característica dessa insensatez de Sansão, que conduz ele para as ruínas, é que ele começa a extrair benefícios do pecado. Ele começa a extrair benefícios da desobediência. Porque é isso que essa história do cadáver com mel simboliza. O cadáver com mel simboliza isso. Porque ele agora quebra os seus votos de consagração a Deus, fazendo algo que ele não deveria fazer. E ele sabe que não deveria fazer. Ele sabe, mas ele faz. E quando ele se aproxima do cadáver e ele quebra os seus votos, o que ele encontra lá no cadáver? Melzinho na chupeta. Melzinho. E aí o que ele faz? Ele pega o mel e sai andando, assoviando, todo pimpão, pelas ruas da Filistia, todo lá pimpão, com o seu mel. E o que isso nos ensina, irmãos? Ele nos ensina que ele começa no seu caminho a tirar vantagens. Olha, sabe aquela ideia assim? O pecado não é tão ruim, né? O pecado não é tão ruim. Sabe que o pecado é até docinho? Eu estou transgredindo a vontade de Deus para mim. Mas não é que é docinho? Não é que é gostosinho? E ele sabe que é errado porque ele faz escondido. E ele não conta para quem? Para os seus pais. E ele dá o mel para os seus pais. Olha que malandro. Porque aquilo lá era comida contaminada, contra a vontade de Deus. E aí ele começa a desenvolver essa ideia, e essa é uma característica dessa insensatez. Gente, o pecado não é tão ruim, ele é docinho, ele traz vantagens, e ele começa a extrair benefícios daquele pecado. Ele extrai prazer e doçura da carne podre. Ele tira prazer naquilo que era proibido. E aí ele começa a andar e pensar assim: olha, pecado, desobediência, não é tão ruim assim. Amém, irmãos? Cuidado, porque foi essa ação bobinha, e que não é tão grave assim, a gente desobedecer a Deus, está vendo? Tem até umas vantagens. Eu menti no meu currículo e eu consegui a vaga, aleluia. Depois o cara vem até na igreja e conta a bênção, né? Dá o mel para os pais. Fala, olha que bênção que eu achei. Eu minto e me dou bem. Eu minto e fecho um negócio. E vai, não é que o pecado até que traz uma coisinha legal para a minha vida? E aí ele vai se afundando no laço da morte. Quando ele vai trilhando esse caminho, insensato achar que você pode tirar vantagem do mal,
trilhar o caminho mal e isso ser vantajoso para a tua vida. Insensato, e essa foi a segunda característica dessa insensatez aqui do Sansão. A terceira característica da insensatez de Sansão: ele se cerca de amizades com pessoas que não temem a Deus. O Sansão, ele começa a se cercar de pessoas, de amizades e de relacionamentos com pessoas que não temiam a Deus. E isso vai ter consequências desastrosas para a sua vida. Uma coisa curiosa sobre Sansão, irmãos, ele não tinha amigos em Israel. Não é curioso? Sansão não tinha amigos em Israel. Aonde ele vai fazer as amizades dele? Na terra dos filisteus, com os filisteus. Ele vai se distanciando. O pai e a mãe que temem a Deus e que amam ele, querem o bem dele, ele não ouve. Ele não tem amigos no meio do povo de Deus, e ele vai criando seus laços e se cercando de pessoas que não temem a Deus. É o que diz aí, o texto continua no capítulo 14, agora nós vamos para o dia do casamento, a partir do versos 10 e 11. O pai de Sansão, agora isso aqui é o dia do casamento, o pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. E quem é que está nesse banquete? Está o pai e a mãe, e só tem filisteu. Não é curioso? Se não, veja, verso 11, quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. 30 companheiros para estarem com ele. E no final do capítulo 14, verso 20, diz assim: quanto a mulher de Sansão, depois que aconteceu toda a bagunça, eu vou explicar, quanto a mulher de Sansão, foi dada em casamento a um homem que tinha sido o quê? O que diz aí? O amigo de honra. Quem é o amigo de honra de Sansão? É um filisteu. Muito amigo, né? Ficou com a mulher dele depois. Muito amigo. Mas Sansão, a insensatez dele, ele vai se cercando de amizades de pessoas que não temem a Deus. No dia do casamento, ele não tinha amigos ali tementes a Deus, ele tinha o pai e a mãe, que ele não ouvia, e ele não tinha amigos para convidar para a festa. Sua festa foi toda celebrada com os seus companheiros e amigos filisteus. Agora veja a qualidade dessas pessoas, veja como essas pessoas eram boas, gente legal para você andar na vida, para você trazer para sua casa, para ter comunhão, gente boa. Capítulo 14, verso 15. O Sansão, ele apresentou um enigma na festa. Ele apresentou um enigma para os seus amigos, né? E aí ele falou assim: se eu ganhar, se vocês não adivinharem o enigma, vocês me dão 30 vestes festivais. Gente, era uma coisa cara naquela época, tá? Caro. Vocês me dão 30 iPhones 15, sabe assim, mais ou menos, né? Vocês me dão uns 30 iPhone 15, e se vocês adivinharem, aí eu dou para vocês 30 iPhones. Mais ou menos isso. Aí os caras ficaram doidos, os amigos dele ficaram doidos. E olha a qualidade desses amigos, no verso 15, 14 e 15. No quarto dia disseram à mulher de Sansão: convence o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos fazer o quê? Vamos ler junto, irmãos? Do contrário,
Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Gente boa, né? Se você não descobrir o enigma e contar para a gente vai pôr fogo em você e na casa do seu pai. Gente boa para a gente andar na vida. Isso sim que é amizade, né? Mas o Sansão está cercado do quê? Disso. Insensato. O insensato, ele vai se rodeando de pessoas que não temem a Deus, porque daí ele pode continuar no seu caminho de insensatez. E isso é muito sério, porque, irmãos, prestem atenção numa coisa, especialmente vocês jovens, prestem atenção numa coisa: pessoas influenciam pessoas, amém? Vamos repetir juntos, irmãos: pessoas influenciam pessoas. Se as pessoas são tementes a Deus, elas vão nos influenciar para o bem. Mas se as pessoas não têm temor de Deus e são pessoas dessa qualidade aqui, desses amigos de Sansão, elas vão nos influenciar para o mal. Não deu outra. Aquela festa, meus irmãos, todo mundo lá, ó, bebendo, virou um negócio que é indescritível, uma loucura. Leia depois na sua casa, você não vai nem acreditar. É tanta loucura e confusão que você não vai nem acreditar. Mas aconteceu. Terceira característica: o tolo, ele vai se cercando de amizades com pessoas que não temem a Deus, e esse é um caminho perigoso. E olha que interessante, a gente pode dizer que Sansão, ele foi se tornando um jovem, que ele tinha o Espírito de Deus, mas ele foi se tornando mundano. Foi para a terra dos filisteus, se cercou de pessoas lá, estava dando essa festa nesse ambiente, com aquelas pessoas, e ele estava nesse ambiente mundano. E aí sabe o que acontece? Uma coisa curiosa nesse ambiente: Sansão, meus irmãos, ele começa a fazer piadas. Está nesse ambiente, e ele começa a fazer brincadeiras, os enigmas dele. E ele conta um enigma, mas sabe o que é chocante? É que ele faz piada, ele faz brincadeira com o pecado dele. Se não, veja aí o texto. Estavam lá naquele ambiente, com aquelas pessoas, um ambiente mundano, Sansão com essa sua postura carnal, e aí ele diz assim, verso 12, Juízes 14, 12, então Sansão lhes disse para aquela turma lá, dos seus 30 amigos lá: vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. Ok? E eles disseram: apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Vamos ler juntos o verso 14? Vamos ler juntos? Sansão disse: e em 3 dias... Sabe o que chama a atenção, meus irmãos? É que nesse ambiente que ele foi indo para esse ambiente mundano, ele começa a fazer brincadeira, só que ele faz brincadeira com... Qual é o conteúdo da brincadeira? É o pecado dele. É aquela morte daquele leão. Ele estava num lugar que ele não devia estar, fazendo uma coisa que ele não devia estar fazendo. E aí ali ele se aproxima do cadáver, pega aquele mel, e ele transgride o seu voto, a sua consagração diante de Deus. E como é que ele encara isso, irmãos? Bebendo, enchendo a cara, ele começa a brincar, justamente com o pecado e a transgressão dele. Tem uma brincadeira, vamos brincar? Vamos. Tem um negócio aí. E aí ele faz esse enigma.
Você veja que ele peca contra Deus, mas ele não se arrepende. Em nenhum momento, pelo contrário, no ambiente que ele vai entrando, naquele ambiente mundano que agora ele está se enfiando, ele começa a fazer brincadeira com o pecado, ao invés de se arrepender do seu pecado. E é isso que vai acontecendo, a gente vai se cercando, o tolo vai se cercando de pessoas que não temem a Deus, e chega uma hora que ao invés de se arrepender, ele está brincando. E vai nesse caminho de destruição, porque é o que acontece com Sansão. E finalmente, irmãos, a quarta característica da insensatez que levou ele para a ruína é que ele não aprende com os seus erros. Ele não aprende com os seus erros. O tolo não aprende com os seus erros. O sábio, ele aprende com os seus equívocos. E ele se arrepende, ele para, ele muda. O tolo não aprende. Porque é o que o texto aqui nos ensina. Como eu falei hoje de manhã, a insensatez não está no cometer erros, mas em não se arrepender e aprender com os erros. Vimos que ao invés de se arrepender, ele começa a fazer brincadeira, não é verdade? Está num ambiente mundano, e esse é o nível já da sua decadência espiritual, e ele começa a fazer brincadeira, começa a fazer piada. Dizem que insanidade, e Sansão estava agindo aqui já com insanidade, dizem que insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente, amém, irmãos? Insanidade é você continua fazendo as mesmas coisas e você espera ter um resultado diferente, não vai ter. O que acontece aqui no casamento? Que até um momento ali estava tudo bem, ele tirou melzinho do pecado, tirou vantagens do mal, da desobediência, teve prazer, teve doçura, vai lá para Tímina, na terra da Filisteia, começa a celebração, está nesse ambiente mundano, não tem arrependimento, esconde dos pais, começa a fazer brincadeira, até agora está tudo bem, mas de repente começa a dar tudo errado. E a confusão e as consequências das decisões tolas começam a aparecer. E a noiva e os amigos, aqueles muito amigos, pressionam a noiva, para ela tem que descobrir o enigma, ela chora para ele, estraga a festa, diz que ela fica chorando, e você não me ama, me conta o enigma, até que ele conta no último dia o enigma, ela fala para os filisteus, dizem para ele assim, o enigma é esse aqui, e aí eles acertam, e aí ele tem que pagar a conta. Irmãos, é tão bizarro o que acontece daqui para frente, que Sansão, ele vai na cidade de Asquelon, ele mata 30 filisteus, pega as roupas deles para pagar a dívida. Volta, a Bíblia fala que ele volta, capítulo 14, 19 e 20, veja aí na sua Bíblia, capítulo 14, 19 e 20, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas dele e as deu aos que decifraram o enigma, porém Sansão ficou irado, e voltou para onde, irmãos? Voltou para a casa do seu pai. Ele não consumou o casamento. Ele ficou tão chateado com a noiva, tão chateado com tudo, com a vida, com tudo, assim, ele estava tão transtornado, que ele pagou lá a conta dele para aqueles amigos da onça, e
voltou para a casa do pai. Voltou para a casa do pai. Ele não consumou o casamento. Deu tudo errado. Confusão. Caminho do pecado. É doce? Não, irmão, é doce no início. Depois você vai ver a tragédia que é. Caminho da desobediência. Aí você pensa assim, a noiva traiu ele com os seus compatriotas, confusão, aquele negócio, ele voltou para a casa do pai. O menino aprendeu a lição, amém? O menino falou assim, cara, eu preciso me emendar na vida, né? Eu não posso continuar nesse caminho. Foi isso que aconteceu? Ele aprendeu com os seus erros e aprendeu que aquele caminho ali é um caminho de destruição, que nada. Olha que coisa interessante. Ele não consumou o casamento. Termina o capítulo 14. Amém, irmãos? A gente pensa assim, bom, agora o Sansão viu que o caminho da desobediência produz muita tristeza. Vai aprender com os seus erros. Que nada, olha como é que começa o capítulo 15. Capítulo 15, agora verso 1. Passou algum tempo, irmãos. A gente não sabe, mas passou o tempo. Aí a gente pensa assim, o menino colocou a cabeça no lugar, aprendeu, né, com os erros. Nada. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia, vou entrar no quarto da minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Espera aí, Sansão, espera aí, Sansão, eu fico imaginando o Manoá e a esposa, os pais dele. Diz assim, espera aí, Sansão, espera aí, o que você quer fazer? Você quer voltar para lá? Você quer voltar para lá para consumar essa aliança? Depois de tudo que você viu, ela mentiu para você, os teus amigos não prestam, aquele ambiente é horrível, aquilo lá desagrada a Deus, você viu a confusão que dá, você viu que esse caminho é um caminho de desgraça, você viu tudo isso, filho, mas você quer voltar para lá? Eu vou pegar um cabrito e vou lá e vou. Aprendeu com os erros? Não aprendeu. Aí, se o capítulo 14 termina em confusão, irmão, vocês não têm ideia do capítulo 15, a desgraceira que vira. Irmãos, olha que desgraceira, se você ler, você não vai acreditar, fala, mas não é possível que isso estava acontecendo. Ele foi, o pai dela não deixou entrar, verso 2, e o pai disse, eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela, olha o nível do noivado, e por isso eu dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Aí o Sansão, irmãos, a Bíblia fala assim que agora o Sansão endoida. E ele pegou 300 raposas, amarrou o rabo delas com fogo e soltou nas lavouras dos filisteus. Assim, não é um moleque? Não, fala para mim, não é coisa de moleque? Coisa de retiro de adolescente, não é? Quem já participou daqueles retiros assim, que, olha, adolescente assim, que uns aprontam com os outros, não é coisa de moleque? E soltou na lavoura, e pôs fogo em toda a lavoura e colheita dos filisteus. Pôs fogo lá, estava doido, por causa dessa situação, mas não aprende, e aí, diz, olha o que os filisteus, verso 6, 15, 6, os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam, Sansão, foi Sansão,
o genro do Timinita, porque o sogro lhe tirou a mulher e deu ao amigo dele. Olha, meu Deus, isso aqui nem o João Kleber consegue pegar esses casos no programa dele, irmãos. Isso aqui, o João Kleber ia ficar escandalizado. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. Vai vendo onde a desgraça chega. E Sansão, um jovem promissor, cheio do Espírito de Deus, trilhando o caminho de insensatez, e ao invés de libertar Israel, está fazendo esse tipo de confusão por causa da sua carnalidade, do seu mundanismo. Foi negociando a sua consagração a Deus. E eles foram e queimaram a mulher e o pai dela. Aí Sansão, verso 7, endoidou, falou: agora eu vou me vingar. Meu, você já não se vingou? Quer dizer, cara, acorda. Mas vou me vingar. E aí ele atacou com fúria, matou muitos deles. E depois desceu e teve que se esconder numa caverna. Acabou numa caverna, escondido. Aí os filisteus, vai vendo, irmão, a confusão. É tudo consequência, ó. Tá vendo assim? Pecadinho, bobinho, tá vendo como vai crescendo? Aí diz que os filisteus, para se vingar do Sansão, foram e atacaram a tribo de Judá. Capítulo 15, verso 9. Eles atacaram a tribo de Judá. Verso 10, os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? E ele, que era para ser bênção para o povo de Israel, agora está fazendo com que suas confusões o povo de Israel sofra mais. E aí, mais confusão. Aí ele pega uma queixada e mata não sei quanta gente lá. Você vai vendo gente, assim, é horrível. É horrível o que acontece. E esse sujeito no meio ali, com toda aquela ira, aquela carnalidade. Aí, aleluia, termina. Capítulo 15, verso 20. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. O caminho da insensatez gerou muita desgraça na vida do próprio Sansão. Ele aprende com os seus erros. Agora a mulher dele foi queimada, o sogro foi queimado, as lavouras queimadas, é uma queimação total, parece o Pantanal nosso aqui, tudo pegando fogo, aquela coisa, confusão, guerra, tribo, matança. Aí Sansão, acho que agora o menino fala assim: gente, eu preciso mudar a minha vida, amém. O caminho da desobediência não é legal. Ele aprendeu? Vamos para o último capítulo. Capítulo 16, verso 1. Aprendeu? Vamos ver se ele aprendeu. Vamos ler junto, capítulo 16, verso 1. Foi lá para a terra dos filisteus. Gaza é uma das capitais dos filisteus. Vamos ler juntos? Sansão. Aprendeu? Depois de toda a confusão, de todo estrago, consequências nefastas, aprendeu? Não aprendeu. Aí lá em Gaza, deixaram uma emboscada lá para matar ele, ele corria perigo, ele se safou mais uma vez, ele sai. Aí pensa assim, agora ele aprendeu que tem que mudar? Capítulo 16, vamos ler juntos o verso 4? Vamos ler juntos, capítulo 16, verso 4. Depois... E aí sublinha na sua Bíblia essa expressão, depois disso. Depois disso o quê? Ele mais uma vez repete o capítulo 14, se apaixona por uma filisteia e vai lá e faz tudo de novo. Depois disso o quê? Depois de tudo que ele já viu e viveu, ele volta a transgredir a vontade de Deus, e ele vai
E aí, finalmente, meus irmãos, a Bíblia fala que depois de tanta insistência nesse seu caminho de insensatez, ele vai terminar a sua vida, infelizmente cometendo suicídio, e termina no meio das ruínas. Um jovem promissor, abençoado, mas que devido à insensatez foi trilhando esses caminhos, sinais, as características da sua insensatez. Ele não ouve os conselhos das pessoas tementes a Deus e que o amam. Em segundo lugar, ele começa a se alegrar com os benefícios do pecado e da desobediência. Em terceiro lugar, ele se cerca de amizades com pessoas que não temem a Deus em ambientes mundanos. E em quarto lugar, ele não aprende com os seus erros. Ele volta a fazer, ele continua fazendo, as consequências vêm. A Bíblia fala, meus irmãos, que o tolo, ele não aprende com os seus erros. A pessoa sábia, ela é ensinável e ela aprende, mas o tolo não. Então, que Deus abençoe sua palavra no coração hoje.